Pesquisa Datafolha mostrou que dentro dos eleitores do PT, cerca de 79% dos eleitores petistas estavam otimistas com o governo Lula. Só que bastou 9 meses para esses mesmos eleitores, essas pessoas que votam no PT, votaram no presidente Lula. Esse número saiu de 79% para 66%, uma queda de 13%. Essa notícia saiu aqui, ó, no Globo.com. Dá uma olhada nesses números. Datafolha: cai o otimismo com o futuro da economia entre eleitores do Lula. Esse índice era de 79% em dezembro de 2022, ou seja, um mês antes do presidente Lula assumir a presidência. 9 meses depois que o presidente Lula está trabalhando aqui, né, como presidente, esse otimismo ele caiu 13%, batendo aqui 66% em setembro de 2023. Ah, Josué está trazendo fake news. Bom, essa notícia saiu aqui no dia 17/9 de 2023. Você mesmo pode conferir essa matéria dentro do próprio G1 Globo.com. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para você ver todas as informações aqui de os gráficos, né, de como é que tem sido aqui o comportamento não só dos eleitores do presidente Lula, mas também do Brasil de uma maneira geral. O que a gente sabe, pessoal, é o seguinte: o brasileiro ele não é burro, né? Eu não sou burro, você não é burro. A gente sabe o que está acontecendo. Não adianta você fazer uma propaganda mostrando que uma coisa é muito boa, mas quando você vai lá e compra aquele produto, experimenta, você vê que aquele produto não é tão bom quanto a propaganda, quanto o marketing tem feito sobre esse produto, né? Ou seja, você experimentando, você sabe o que é bom, o que é ruim. E o brasileiro sabe o que é bom e o que é ruim. A gente vai entrar nesse conteúdo aqui e analisar alguns posicionamentos nesses 9 meses do governo Lula para a gente tentar entender o porquê que essa queda tem sido uma queda tão grande e tem preocupado, obviamente, a cúpula, a alta cúpula do PT, do governo, porque tudo que eles fizeram até aqui não está agradando os seus eleitores, principalmente, e obviamente o Brasil inteiro de uma maneira geral. Mas antes de entrar a fundo aqui no conteúdo, eu vou pedir aqui o seu like, você que já confia no nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola. Deixa o seu like, logo aqui no início, o like dá confiança. Caso você esteja aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas no canal, então calma, assiste o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Bom, vamos lá, é isso que está acontecendo. As pessoas já se ligaram, né? Já entenderam o que está acontecendo. Esse negócio de deixar a economia para depois, meu amigo, isso aqui é um papo furado. Por quê? Sempre vai dar problema, porque mexe diretamente no bolso das pessoas. E se tem uma coisa, cara, que todo mundo odeia, né? É perder poder de compras, é você querer comprar alguma coisa e não conseguir, querer dar uma condição melhor para o seu filho, para sua família e não conseguir, você querer dar uma saúde melhor, uma educação melhor, você querer fazer uma boa compra e também não conseguir. Cara, mexeu no poder de compra das pessoas, mexeu na economia, aí o bicho começa a pegar. É exatamente o que está acontecendo agora no nosso governo. Vamos analisar aqui a primeira questão que eu acredito que tem interferido para que a popularidade do presidente Lula tenha caído 13% em 9 meses. E a primeira coisa é o aumento de impostos. Esse governo, todo mundo sabe que esse governo está para gastar. É o modelo econômico desse governo, que precisa, né, de um caixa muito forte para conseguir governar, uma vez que esse governo não tem a maioria no Senado, não tem a maioria na Câmara dos Deputados. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que investir em emendas, têm que investir em projetos. Para quê? Para que os políticos eles tenham acesso a projetos e consigam fazer as suas questões, né, os seus projetos andarem e conseguir ficar bem aí com os seus eleitores. Então, esse governo ele tem já um modelo de gastar muito e ele vai ter que gastar muito mais porque não tem a maioria no Senado e na Câmara dos Deputados. Então você já sabe que esse governo ele está para gastar, né? Então eu preciso gastar muito aqui. Agora, onde é que vem a arrecadação desse dinheiro para gastar aqui? Vem da arrecadação dos impostos. E quem é que paga os impostos nesse país? Somos nós, né? Eu, você. Então somos nós que bancamos tudo isso. E a gente já sabe que esse governo, nesse exato momento, a gente está com um rombo bilionário nas contas públicas. E estamos com uma gigantesca dificuldade de conseguir
deixar, né, no 0 a 0, mas a gente está fechando no déficit. E a gente precisa aumentar ainda mais a carga tributária, a arrecadação, para conseguir fechar aqui no 0 a 0. Só para você ter uma ideia, a gente vai fechar em 2024 com um rombo de 168 bilhões de reais. Isso a gente já pagando uma carga tributária que a gente paga hoje, que é uma carga pesadíssima. E as pessoas estão se ligando que, por exemplo, se na minha casa eu ficar um período muito longo gastando mais do que eu recebo de salário, eu vou ter problemas. E eu vou ter problemas com o banco, eu vou ter que pegar dinheiro emprestado, eu não vou conseguir pagar esse empréstimo e eu vou ter uma dívida aqui enorme para pagar. E eu vou ter que diminuir os meus gastos, vou cortar a Netflix, ou se nas minhas compras eu comprava tais tipos de produtos, eu vou trocar de marca, vou escolher marcas mais baratas, eu vou tirar aqui alguns gastos supérfluos. Então, se na minha casa eu faço isso, por que o governo não faz exatamente a mesma coisa? E o governo não vai fazer, ele vai continuar com os seus gastos, ele vai aumentar os seus gastos e vai colocar essa conta nas costas das pessoas. É isso que acontece. Então as pessoas estão se ligando para tudo isso que está acontecendo e isso tem interferido negativamente na popularidade do presidente Lula e no otimismo das pessoas com o governo Lula. E a segunda coisa que está acontecendo, que ao meu ver está impactando negativamente na imagem do presidente Lula, é que ele tem viajado demais. Não é um problema viajar. Vamos falar sobre viajar? O presidente Lula, ou o presidente de todo o país, ele tem que ser diplomático. E o presidente do Brasil, que o Brasil tem muitos produtos para vender, né? Então a gente precisa estar bem visto lá fora. Então o presidente ele tem que fazer essas viagens, sim. Tá? Só que o presidente Lula ele tem feito viagens ao extremo e quando acontece algum tipo de problema dentro do nosso país, o presidente ele não está lá. Por exemplo, a gente teve alguns problemas lá no sul do nosso país e a gente não viu o presidente por lá, não viu. A gente tem visto outras coisas acontecendo e a gente não está vendo o presidente por aqui. O que ele está fazendo? Ele está colocando a sua equipe para tocar o país, para governar, uma vez que ele está viajando e participando de vários eventos para tentar limpar um pouco a sua imagem. A gente sabe que o presidente Lula, ele saiu da cadeia, ele é um ex-presidiário e ele tem que buscar alguma forma para limpar, porque a sua imagem ela está arranhada, obviamente, não tem como não estar arranhada. É um presidente que acabou de sair da cadeia, ele está tentando limpar aqui a sua imagem. Porém, quem está tocando aqui a parte econômica, né, o planejamento, por exemplo, a gente tem visto o Fernando Haddad muito de frente com tudo que está acontecendo e assumindo aqui, cara, um trabalho pesado, um trabalho que está negativando um pouco a imagem dele. O Fernando Haddad, ele é um político, ele não é um economista que poderia fazer alguma coisa e ficar com a imagem um pouco arranhada. Mas o Fernando Haddad é um político e isso está prejudicando também a imagem do Fernando Haddad. Tá? Então o presidente Lula está colocando essa responsabilidade no Fernando Haddad, tirando a sua responsabilidade das costas e colocando isso também nas costas da Simone Tebet, a ministra do Planejamento, que está junto com o Haddad aqui fazendo um pouco de malabarismo para tentar fazer as coisas acontecerem. Eles estão executando o trabalho de aumentar a arrecadação, eles estão fazendo isso, né, para tentar fechar aqui as contas públicas, às custas que a gente acabou de falar, né, de todo mundo, da população, e o presidente Lula ele está sendo um pouco ausente, um pouco omisso com relação a algumas outras questões, e isso as pessoas percebem. Eu mesmo fui para Santa Catarina de férias, tirar alguns dias de férias, e eu tenho o costume de conversar com as pessoas do local, né, então eu estava conversando com uma senhora, bem humilde inclusive, e ela falou exatamente isso. Olha, aconteceu agora uma tragédia aqui no sul, muitas pessoas morreram, né, com relação à tempestade, a muita água, aquele problema que teve com o ciclone lá no sul. E ela falou, pô, cadê o presidente? O presidente era para estar lá e ele não estava lá. E isso aqui é um termômetro para a gente entender que as pessoas não estão satisfeitas aí com o modelo que o presidente Lula está tocando. E isso está arranhando a imagem dele. E a terceira questão que tem mexido com a popularidade do presidente Lula é que, entre aspas, o Lula ele governa para o pobre. Mas o que na realidade está acontecendo é que ele não está governando para os pobres. Os mais pobres estão sofrendo mais com o tipo de ação, com o modelo de governo, pelo menos até agora, do
presidente Lula. Vamos lá, taxação das compras internacionais. Todas as compras internacionais estão sendo taxadas. Quem é que compra produto até $50? São os mais ricos ou são os mais pobres? São os mais pobres, obviamente. Então aqui a gente já está vendo o governo criando uma taxação, um imposto, e antes a gente comprava um produto por um preço, agora as pessoas vão comprar esse produto por 92% mais caro. Aqui a gente já tem uma clara ideia de que são os mais pobres que estão pagando aí a conta desse governo que gasta demais. Bom, o governo está criando aqui a taxação das apostas esportivas. A gente está vendo aqui o preço do diesel, dos combustíveis, disparando, né? Voltando aí na casa, pelo menos aqui no Rio, né? Tá batendo quase R$6 o preço, o litro da gasolina. Então, tá voltando a um período de pandemia. A gente teve esse preço aqui na época da pandemia. E se aumenta o preço dos combustíveis, o preço dos produtos também aumentam. Então tá ficando mais caro consumir. A gente acabou de ver aqui a greve das prefeituras do Nordeste que não estão recebendo dinheiro do governo federal, ou seja, o governo Lula não está pagando as prefeituras lá do Brasil inteiro, né? E lá do Nordeste, principalmente, que depende única e exclusivamente desse repasse federal, uma vez que esse dinheiro não chega nas prefeituras, a gente vê escola passando por problemas. Cadê a merenda da escola? A gente vê aqui o posto de saúde tendo que fechar as portas. Cadê o dinheiro para pagar os enfermeiros, os médicos? A gente vê aqui a coleta de lixo indo por água abaixo, então tendo problemas com isso também. Ou seja, uma série de serviços que as prefeituras precisam do dinheiro para manter aqui as coisas funcionando. Eles não estão recebendo esse dinheiro e isso está gerando um monte de problema. E isso aqui, obviamente, tem arranhado a imagem do presidente Lula. Bom, eu trouxe aqui pelo menos 3 exemplos muito claros do que está acontecendo com o nosso governo agora, nesses 9 meses de governo Lula. Eu quero saber de você, mais o que eu poderia acrescentar aqui? O que mais arranha a imagem do presidente Lula? Coloque aqui no campo dos comentários. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui no campo dos comentários. Deixa sua mensagem aqui que eu quero saber. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, nos vemos no nosso próximo bate-papo.